que trouxe aí a sua Bíblia, por gentileza, abra. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Glória a Deus. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio. Até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Ele vai falar ainda mais essa noite. Atos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Um dia, Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração das 3 da tarde. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham cada dia à porta do templo chamado Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam por ali. Este, quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Então ele os olhava atentamente, esperando receber algo deles. Mas Pedro disse: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que se assentava para pedir esmola à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro pelo que ia acontecer. Amém? Pode sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Essa história é conhecida. Esse texto relata uma história que é conhecida, mas ele tem aqui algumas situações que é bom a gente frisar, que é bom a gente procurar entender, a gente tentar imaginar como é que aquela situação se deu. Nós começamos lendo aqui que Pedro e João estavam indo no dia para o templo. O que eles estavam indo fazer? Vocês leram aí, misericórdia. Pedro e João estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. A Bíblia fala que eles estavam indo para o templo orar, participar da oração das 3 da tarde. Isso na minha versão. Algumas versões aí estão um pouquinho diferentes. Mas eles estavam indo orar às 3 da tarde. Isso nos faz pensar o seguinte: era algo habitual na vida de Pedro e de João. Eles iriam ao templo para orar às 3 da tarde, porque senão aquilo não frisaria nesse horário, não precisava. Só dizia que eles estavam indo orar. Então a Bíblia frisa que eles estavam indo às 3 da tarde orar, porque era coisa habitual. Eles faziam isso frequentemente. Frequentemente eles estavam no templo orando e falando com Deus e aprendendo acerca de Deus. Eles já haviam sido cheios do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Eles já estavam cheios do poder de Deus. E isso nos faz pensar o seguinte: quando nós somos cheios do poder de Deus, enquanto mais cheios nós somos, mais nós temos que buscar para nos encher ainda mais. Eles já tinham sido cheios pelo Espírito Santo de Deus em Pentecostes, mas eles continuavam indo no temporário todos os dias assim. Eles estavam lá, perseverantes em oração, como Jesus ensinou que deveria ser. Aí a Bíblia continua: era levado um homem coxo ou aleijado de nascença, o qual punham cada dia na porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam por ali. Olha o que a Bíblia está falando de um homem que era aleijado de nascença. Ele nasceu
frisar isso aqui. Ele era levado todos os dias para pedir esmola. E deixado lá na porta do templo. A Bíblia não fala se quem levava os seus parentes, seus amigos. A Bíblia só fala que ele era deixado lá. Mas o que nós temos que entender aqui é o seguinte: aquele coxo, aquele aleijado, ele era deixado na porta do templo porque era um lugar com um trânsito grande de pessoas. Então era um lugar onde certamente ele poderia receber mais esmolas, porque muita gente transitava por ali. E ele deixava, ou eles deixavam ele ali, para que todos os dias ele ficasse ali naquele lugar. Mas o curioso é que a Bíblia diz que Pedro e João estavam entrando no templo para orar às 3 da tarde, coisa que eles faziam habitualmente. Será que eles nunca tinham visto esse coxo lá? Ele estava lá todo dia. Será que eles passavam e nunca viram esse coxo? Esse coxo nunca chamou por eles para pedir esmola? Eles passavam todos os dias ali para ir orar, para buscar a presença de Deus. Eles estavam sempre ali, todos os dias no mesmo horário. E aquele homem também estava ali todos os dias, pedindo esmola no mesmo lugar. A Bíblia fala que ele era deixado no mesmo lugar para pedir esmolas todos os dias. E será que nenhuma vez que esses apóstolos, que esses discípulos passavam, entravam por aí, eles viram esse homem lá? Você já pensou nisso? Eles estavam lá, ele estava lá e eles passavam por lá todos os dias. Muitas vezes tem pessoas próximas a nós, ou que se aproximam de nós, que estão necessitados de algo, mas nós estamos focados em outra coisa e nós não percebemos essas pessoas. Isso é terrível, porque às vezes nós podemos ajudar, podemos estender as mãos, mas o nosso foco está em outra coisa, e às vezes o nosso foco não é errado. Pedro e João estavam focados em entrar no templo e orar. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário, é algo louvável diante de Deus, mas só que eles não estavam observando e não estavam atentos ao que se passava ao redor daquele lugar. Nós devemos orar, nós devemos buscar o Senhor, sim, nós devemos estar prontos para nos entregar ao Senhor por tudo, mas nós devemos estar atentos àquilo que está ao nosso redor, porque o que está ao nosso redor também pode trazer a presença de Deus ou a bênção de Deus para alguém através das nossas vidas. Aqueles homens entravam pelo templo, oravam, a Bíblia não fala quanto tempo eles ficavam orando, mas oravam, voltavam, passavam pelo mesmo lugar, e aquele homem estava lá, mas eles não tinham percebido ainda. Tem muitas pessoas andando por aí, gritando por socorro, e nós estamos passando direto e não estamos ouvindo. É igual a história daquele homem que levou uma surra, foi deixado pelo caminho, e aí passou lá, vida, passou um monte de gente lá, ninguém sequer olhou para aquele homem, deixou ele lá. Aí quem foi acudir o homem? Samaritano, o improvável, aquele que era desprezado, que não era bem visto pelos judeus, ele que foi lá e ergueu a mão. E muitas vezes nós estamos passando por pessoas em situações difíceis, e nós estamos deixando para que outras pessoas vá lá e acuda e levante a mão e ergue essas pessoas no chão, mas essa missão é minha e sua, enquanto servos do Senhor. Pedro e João caminhavam naquele dia, e aí, por algum motivo, aquele homem olhou para aqueles dois que estavam caminhando e chamou a atenção deles e falou: olha, vocês podiam me dar uma esmola aí? A Bíblia não fala, mas talvez tenha sido a primeira vez que esse homem abordou aqueles dois. E aí, quando aquele homem chamou para si a atenção, eles se voltaram para ele, eles se viraram para ele.
Isso nos faz pensar uma coisa. Você quer que o Senhor se volte para você? Chame a atenção dele. Chame a atenção dele para você. Ah, Deus sabe que eu estou aqui. Eu estou aqui todo dia. Eu venho na igreja todo dia. Eu venho em todos os cultos. Deus sabe que eu estou aqui. Mas chama a atenção dele. Chama a atenção dele. Aquele homem estava todos os dias lá na porta do templo, mas ele só foi notado por Pedro e João quando ele chamou a atenção daqueles homens pedindo uma esmola. Jesus, Deus não precisa disso para olhar para nós, mas Ele quer ver uma iniciativa partindo de nós para chamar a atenção dele para nós. Ele quer ver nós tomarmos essa iniciativa, nós temos atitude de chamar Ele para perto de nós, para próximo de nós. E aí aquele homem fala com Pedro e João: olha, vocês podiam me dar uma esmola, por favor. Eles poderiam ter dado para aquele homem algumas moedas, alguma coisa. Ele ia ficar feliz por ter recebido aquelas moedas momentaneamente, mas a vida dele ia continuar mesmo. No outro dia, ele iria ser levado lá de novo, ser colocado na porta do templo, e iria fazer isso até o fim dos seus dias. Sabe por quê? Porque aquele homem ainda não conhecia, ou não sabia, que através daqueles dois que estavam entrando lá, poderia ter uma mudança total, uma reviravolta total na vida dele. E muitas vezes nós estamos vivendo situações difíceis, porque ao invés de nos voltarmos e rendermos ao Senhor e pedirmos que Ele faça uma obra na nossa vida, nós estamos nos satisfazendo com um pouquinho assim que Ele tem feito, mas Ele tem coisas grandiosas para nós. Ele tem coisas grandiosas para nós. Nós cantamos aqui música antiga, talvez alguém se lembre aí: o muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e queres fazer. São gotas, são coisas pequenas, mas Deus não tem só gotas para nós. Deus tem chuva de bênção para ser derramada sobre a nossa vida. Deus quer inundar a sua vida com a chuva que desce do céu, mas você precisa chamar a atenção dele para você. Você precisa falar com ele aquilo que você quer, aquilo que você necessita. Aquele homem, naquele momento que ele abordou Pedro e João, ele só queria algumas moedas, ele só queria os trocados, mas ele mal sabia que quando ele fez esse pedido e ele chamou a atenção desses homens, ele não estava chamando para si gotas, mas ele estava fazendo descer sobre a sua cabeça chuva de bênçãos do céu. E aí Pedro vira para aquele homem e fala para ele: olha para mim, quando você vai falar com alguém, alguma coisa que você quer que essa pessoa preste atenção, ou alguma coisa que é importante, você tem que pedir a pessoa para olhar para você. Olha para mim. Sabe por quê? Porque os nossos olhos, eles expressam sentimento, verdade. Quando você está olhando no olho de alguém, dificilmente você vai mentir, a não ser que você seja desvirtuado. Mas o normal é que quando você olha no olho das pessoas, você seja sincero. E Pedro falou com ele, falou: olha para mim, me encara aqui, olha dentro do meu olho, eu quero falar com você. Aquele homem podia ter virado para Pedro e falado: eu só quero esmola, não é me dar sermão não, me dá só uma ajuda aí, vai e continua o seu caminho aí, está tudo certo. Igual muitas vezes a gente vê pessoas que são assim. A pessoa está precisando de alguma coisa, a pessoa está precisando de uma bênção, a pessoa está precisando de um apoio, está precisando de um auxílio, mas o orgulho dela é tão grande que ela não é capaz de parar e ouvir, e escutar e esperar com que as coisas aconteçam. Ela quer que aconteça naquela hora, do jeito dela, e que tudo continue, a vida continue. Mas não é assim.
quando ele foi chamado a olhar nos olhos de Pedro, imagino eu que ele estava caído no chão, porque ele era um aleijado. Imagino que Pedro deve ter se abaixado para ficar ali próximo daquele homem e falar: olha, Pedro, nós estamos entrando aqui, nós não temos prata, nós não temos ouro. Pedro está falando com ele: não temos nada que você está esperando de nós. Tem nada que você está esperando de mim. Você está esperando que eu te dê um trocado, que eu te dê dinheiro, nós não temos isso, nós não temos. E aí nos faz pensar o seguinte: muitas das vezes nós estamos, ou nós chegamos e solicitamos alguma coisa para alguém, e essa pessoa, naquilo que nós estamos esperando, não pode nos atender. Às vezes eu posso chegar perto de alguém e pedir um auxílio, uma ajuda em alguma situação que aquela pessoa não está apta a me atender, ela não pode me atender. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que está te afligindo, tem uma pessoa que é capaz de resolver, e ela se chama Jesus Cristo. Então apresenta para ele o seu problema. Apresenta o seu problema para Jesus. Muitas vezes a gente está apresentando o nosso problema para quem não pode fazer nada por nós, mas nós devemos apresentar ao problema aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que é poderoso para cumprir na nossa vida o seu propósito, o seu querer, aquele que pode mudar a nossa história. Para ele nós temos que apresentar. Tem situações que o nosso irmão, as pessoas próximas, os nossos familiares podem nos ajudar, mas tem situação que é só Deus que pode fazer. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, mandei uma mensagem para ele lá, e aí ele me mandou de volta a mensagem, falou: eu estou aqui no hospital, nossa, esqueci o nome do hospital. Estava no hospital, esqueci o nome, aqui em Gaia, e me mandou uma foto dele lá sentado no hospital. Falei: mas o que você está fazendo aí? O que aconteceu? Ele falou: não, eu vim aqui, eu estou acompanhando meu primo, a esposa dele foi embora descansar, eu vou passar a noite com ele aqui. Foi constatado um câncer na vida dele e foi retirado 30 centímetros do intestino dele, e ele está aqui internado, mas ele não está bem não, a situação dele está bem ruim. Aí conversei com ele um pouco lá, o rapaz novo, 40 e poucos anos, se não me engano. Conversei com ele um pouco lá, né, pelo WhatsApp. Aí ele falou: não, mas Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo. Eu falei: não. Deus não vai abençoar, não, Deus já abençoa. O propósito de Deus vai cumprir na vida dele. Faz o que você precisa fazer, com ele e auxilia, mas pode ter certeza que Deus está atento ao que está acontecendo. Se for o propósito de Deus que ele seja curado, ele vai ser curado. Eu não sei se aquele jovem é cristão, se ele não é, para mim não interessa. Eu só apresentei ele para o Senhor e falei: Senhor, está nas suas mãos a vida desse rapaz. Eu não sei quem ele é, eu não o conheço, eu não sei qual é a situação que ele se encontra, mas eu creio em Deus que é poderoso para fazer tudo infinitamente. Se o Senhor tem um propósito, o Senhor cumpre o propósito da vida dele. Quantas e quantas vezes aqui na igreja chega para nós pedindo de oração nome de pessoas para orar, que estão internadas, hospitalizadas, que estão em situações difíceis, que nós nem sabemos quem é, mas nós apresentamos ao Senhor e pedimos a Deus, e passa um tempo, alguém chega aqui com a notícia: olha, você lembra aquele fulano de tal que você orou, que estava internado? Está em casa. Você lembra aquela situação assim, resolveu. Porque Deus não age por aquilo que nós entendemos que é, ou aquilo que nós temos que é. Ele age pela sua infinita misericórdia, e quando Ele vê em nós um coração sincero naquilo que está pedindo.
Nosso texto aqui, Paulo olha, aliás, Pedro olha para aquele homem e fala com ele: olha, nós não temos ouro e não temos prata, aquilo que você está querendo, nós não temos, mas nós temos algo que nós vamos te dar. E isso, durante toda essa trajetória que você está sentado, deitado aqui na porta do templo de Formosa, ninguém nunca te ofereceu, mas nós vamos te dar. Nessa tarde nós vamos te oferecer algo que ninguém nunca te ofereceu. Nós vamos dar para você algo que ninguém nunca te deu. A maior esmola que você recebeu não vai chegar nem perto daquilo que nós vamos dar para você nessa noite. Aliás, nessa tarde era 3 horas. E eu quero te falar uma coisa: aquilo que você está esperando, talvez parece que não vai acontecer, mas no momento de Deus vai chegar na sua vida, e a maior bênção que você já recebeu não vai chegar nem perto daquilo que Deus ainda tem para fazer com você. Talvez a vez você precise da libertação lá na sua casa. Talvez a vez que você precise a cura de alguém que você ama. Talvez a bênção que você precisa é a resolução de algum problema que saiu das suas mãos e você não está tendo mais como resolver. Mas existe alguém que não dorme, o guarda de Israel, e ele está olhando para você, e ele muda a história daquele que o busca, daquele que se entrega para ele. Eu preguei aqui hoje de manhã e eu fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo agora. Quem era você antes de Jesus te salvar? Quem você era? Se você não nasceu num lar cristão, quem era você antes de Jesus te salvar? Faça uma retrospectiva aí, busca na memória quem você era. Eu vou falar de mim, eu era terrível. Eu era terrível. E olha que eu estou na igreja desde os 4 anos, mas eu saí. E no período que eu saí, só Jesus na minha vida. É só porque tinha um plano e um propósito, senão eu já tinha que ir embora. Mas quem era você antes de Jesus entrar na sua história? Aquele homem, antes de Jesus entrar na história dele, ele era um coxo, um aleijado, que precisava ficar todos os dias jogado no chão, na porta do templo, pedindo esmola. Mas a partir do momento que Pedro e João viraram para ele e falaram: olha, eu vou te dar aquilo que você nunca teve, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quando ele ouviu essas palavras, a história dele mudou. Ele deixou de ser um homem qualquer, um mendigo, uma pessoa que ficava pedindo esmola, alguém que dependia dos outros, alguém que era um aleijado. Ele deixou de ser uma pessoa imperceptível, porque Deus mudou a história dele naquele dia. Ele estendeu a mão para ele, ele pegou na mão de Pedro e se levantou com puro. Ele nunca tinha levantado. Você já esteve doente numa cama durante um período longo? Sofreu um acidente, alguma coisa que você precisou ficar numa cama durante um período longo? Quando você se recupera, você dá um pulo e sai correndo? É assim que acontece? Não é? Você levanta devagarzinho, com medo, cismado, e vai andando devagar, até você adquirir confiança de novo, para você caminhar. Correr então vai demorar. Aquele homem nunca tinha ficado de pé, ele era de nascença aleijado. E quando Deus usou aqueles dois para profetizar sobre a vida dele, e foi dar a mão para ele, ele não levantou devagar, com medo
Quando Deus entra na sua vida, as pessoas percebem que você é. Você faz a diferença onde você entra. Você pode ter sido imperceptível até antes de conhecer a Jesus. As pessoas podem ter te desprezado, podem ter olhado para você e não ter notado você. Mas a partir do momento que você tem a presença do Senhor Jesus na sua vida, aonde você chega, você chama a atenção. Aquele homem chegou lá no templo, ele estava lá todos os dias. Muitas pessoas passavam por ele e às vezes nem notavam que ele estava lá, mas naquele dia as pessoas viram e falaram: mas ele ficava sentado lá, ele está aqui, bem que ele está fazendo aqui. E alguém deve ter pensado: ele não era aleijado de nada, estava só querendo enganar os outros pregadinhos dele. Não é assim que as pessoas pensam. Não, ele estava lá só para enganar os outros, para ganhar dinheiro. Alguém deve ter descoberto a face dele lá e agora ele tem que levantar. Mas não importa o que as pessoas falem, o que as pessoas pensem, o que as pessoas imaginem que aconteceu com você. O que importa é o que você sabe que Deus fez na sua vida. Tem muita gente que olha para nós e fala: esse aqui é um perdido, vivia fazendo isso, fazendo aquilo, dentro do tempo, e mexia com isso, mexia com aquilo, fazia tudo errado. Agora está andando com a Bíblia debaixo do braço, falando que é crente e enganando os trouxas lá. É isso que as pessoas falam, mas para mim não importa o que as pessoas acham que eu sou, ou aquilo que as pessoas imaginam que eu seja. O que importa para mim é o que Deus fez a meu respeito. E no dia que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida de verdade, eu deixei de ser criatura e passei a ser filho. E você também. E as pessoas ficaram preocupadas lá, ou ficaram maravilhadas, vendo aquele homem lá andando dentro do templo, caminhando, coisa que ele nunca tinha feito. Talvez ele ficou assentado lá na porta desse templo durante a maior parte da sua vida e nunca tinha entrado lá dentro. Mas naquela tarde, Deus mudou a história daquele homem. O que interessa para nós aqui é o milagre, é o propósito de Deus. O destaque não é para o homem, o destaque não é para Pedro e não é para João. O destaque é para a obra que Deus fez na vida desse homem, que a Bíblia nem fala o nome dele. Mas mesmo sem o nome dele ser revelado, ele foi reconhecido aqui dentro. Às vezes a gente se preocupa muito com o nosso nome tem que ser um nome íntegro, um nome limpo. Principalmente nós que somos cristãos, nós temos que dar testemunho através do nosso nome. Mas mais do que preocupar com o nosso nome aqui na terra, nós temos que preocupar com o nosso nome que está escrito lá. Porque aqui na terra, por algum motivo, nosso nome pode até ter algum problema, mas lá nosso nome lá tem que estar limpo, tem que estar preparado para no dia que o livro for aberto e forem chamados os nomes daqueles que serão salvos, o nosso nome esteja lá escrito. Você que veio aqui nessa noite, talvez você está precisando de algo da parte de Deus e você está buscando isso, mas não está conseguindo. Talvez você até pediu ajuda para alguém, mas alguém virou as costas para você e não te ajudou, ou não teve condições de te ajudar. Não se preocupe com isso. Continue buscando ao Senhor e pedindo a Ele, porque Ele pode fazer na sua vida aquilo que você precisa. O Deus que levantou o homem aleijado de nascença, Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Talvez o nosso problema aos nossos olhos pareça enorme, mas para Deus basta apenas um instalar nos seus dedos para que as coisas se resolvam. Nessa noite, eu tenho certeza que Deus falou com você.
uma contemplação e uma comprovação de que Deus é poderoso e Ele pode fazer tudo o que nós esperamos e ainda além daquilo que nós esperamos. Se eu chamar aqui na frente algumas pessoas e passar esse microfone para cá, não fala aqui, dá um testemunho aqui, seu, do que Deus fez na sua vida. Nós vamos ouvir coisas maravilhosas aqui. Porque Deus é muito bom. O mesmo Deus que agiu na vida daquele homem lá no tempo de Formosa, Ele age no nosso meio hoje. Ele age no meio da igreja. Basta apenas que nós nos viramos para Ele e falamos: Senhor, me ajuda. E Ele vai nos ajudar. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos.